para que o Exército facilite o envio de combatentes voluntários, incluindo sírios, para a Ucrânia. Segundo Putin, a medida seria uma resposta à chegada de mercenários ao país vizinho. Assunto que a gente conversa com o nosso colunista, jornalista especialista em política internacional, Moisés Rabinovici. Moisés, ontem mesmo a gente falava sobre isso. Acho que o Putin estava aqui, sintonizado no Band News TV. Moisés, boa tarde para você. Boa tarde. A KGB é muito esperta. A gente tem que tomar cuidado. Bom, o Putin deve levar 16 mil mercenários do Oriente Médio para a Ucrânia. Já o presidente Zelensky parece que está contratando 2 mil mercenários que foram oferecidos pela Turquia. Eles estavam na guerra entre a Armênia e o Azerbaijão e devem ser deslocados para a Ucrânia. São diferentes tipos de trabalho. Um é de combate, os que vêm da Síria, e os outros parecem que vão ajudar na extração de famílias na Ucrânia presas por tropas que cruzaram fronteiras e cidades e elas ficaram esquecidas. Então, há casos de famílias inteiras que estão pagando, que estão contratando pessoalmente empresas de mercenários que cobram 30 mil por extração, 30 mil dólares. Os soldados da Rússia, que vêm da Síria, podem ganhar a partir de 2 mil dólares por dia. E eles são combatentes acostumados e também viveram uma guerra que incluiu ataques químicos, nesse momento em que Putin acusa os Estados Unidos de estarem preparando armas químicas para entrarem na guerra contra os russos. Já na Casa Branca se diz que quando o Putin acusa é porque ele que está determinado a usar as armas químicas. Eu nunca vi, nas guerras que eu cobri, os soldados americanos fazendo uso de armas químicas. Eu vi, sim, armas químicas sendo usadas em guerras no Oriente Médio, na Síria e também uma vez no Líbano. Então, é um assunto momentoso esse dos mercenários, porque para alguns é importante alongar a guerra, porque quanto mais longa, ela se torna mais lucrativa para eles. E a outra face desse novo mercado é que os milionários do mundo vão poder contratar daqui a algum tempo exércitos particulares. Eles poderão ter tropas que o protejam ou que combatam contra quem eles determinarem. Então, as guerras que nós vimos ultimamente estão produzindo um produto novo, que são os mercenários. Eles sempre existiram. A Legião Francesa fez uso deles. Outras guerras fazem uso de soldados de outras guerras especializados em determinadas operações. Mas agora o que está se vendo é que existem empresas que contêm os mercenários, fixam preços e os oferecem para determinadas operações. Entre elas já existe essa da extração de sequestrados, prisioneiros. É como a operação que libertou no Japão o presidente da Nissan, que estava preso. Os extratores acabaram presos. E o presidente da Nissan, que era da Nissan e de uma francesa, Renault, ele está no Líbano. Ele ficou solto, mas pagou
bastante dinheiro para ser libertado. Esse é um novo tipo de mercado. Eu já tive em mãos uma revista que apresentava anúncios procurando mercenários para determinadas operações. Então, é um mercado novo, é como se anunciar a venda de um apartamento, aluguel, e isso nós vamos ter que conviver. Houve uma empresa dessas, a Aerospace Defense News, calcula que esse mercado vai valer 457 bilhões de dólares em 2030, o dobro do que está valendo hoje. Então, é um mercado próspero, inclusive. É um mercado próspero e altamente especializado, Moisés. Quando essas pessoas chegam para a guerra, elas passam por algum tipo de adaptação, de treinamento às estratégias russas, por exemplo? Ou como elas vêm com todo um know-how, por exemplo, no caso dos sírios, são eles que passam os conhecimentos deles? O que você tem aí para contar para a gente, seguindo o teu exemplo aí, que você, enfim, pode trazer, de ter acompanhado tantos conflitos mundo afora? O que eu sei dessa pesquisa que eu fiz é que agora as empresas de mercenários oferecem quem pilote helicóptero, por exemplo. E tem lá seu preço. Piloto de helicóptero custa tanto. Um outro que dispara sistemas de defesa antiaéreo. Ele foi treinado em sistema, digamos, russo ou em sistema americano. Então, essas pessoas são altamente especializadas. E, dependendo de quem é o inimigo, você contrata um ou outro. Mas é assim, o soldado mesmo de combate, soldado que vai com um rifle na mão, com uma metralhadora, são esses, como esses brasileiros que estão indo para lá e que teria já uns 100. Eles ganham $200 por dia. E eles vão munidos de arma na mão, combater o outro soldado inimigo. Esses não têm especialidade alguma, muitos são aventureiros, outros têm problemas de ganhar dinheiro no país que estão. A figura do mercenário é essa, é um homem alugado para executar um serviço militar num país estrangeiro. Isso envolve uma porção de problemas. Quem paga o seguro-saúde dele? Quem que cuida do corpo se ele morrer? Ele tem seguro de vida? Esse país, essa empresa que manda ele para outro país, comunica o país de que ele esteja lá? Então, surgiu uma porção de novos problemas. Antigamente, não. A Legião Francesa aceitava quem chegasse e se oferecia. Agora virou um comércio altamente sofisticado, porque você junta mercenários que lutaram em guerras e se especializaram em determinados tipos de armamento. A Rússia tem um esquadrão chamado Wagner, que operou para ela na África do Sul. E teve em Moçambique, teve em Angola. Esse Wagner é altamente especializado. Ele não foi mobilizado para a Ucrânia, mas pode ser, porque os conscritos, os soldados que foram enviados, mal treinados, não estão dando conta. Então, talvez Putin esteja decidindo profissionalizar a guerra. Os números que eu obtive são incríveis. Segundo o Washington Post, a Rússia já perdeu 12 mil soldados. É o dado ucraniano também, né? Essa é a versão ucraniana desse dado. Só que, na verdade, o Washington Post abate 10 mil e diz que devem ser 2 mil soldados. Porque nesses 12 mil não se diz se são feridos ou mortos. Então, o Washington Post faz um novo cálculo, entrevistando quem está no fronte e autoridades militares dos dois países. 526 veículos destruídos, 335 tanques postos fora de combate,
123 peças de artilharia e 81 helicópteros. Para você ter uma ideia, em 20 anos no Afeganistão, os Estados Unidos perderam 2.400 soldados. Aqui, segundo a redução já feita pelo Washington Post, são 2.000. Em 16 dias. Em 2 semanas. Então, a guerra está se transformando, né? Mudando os combatentes a chechenos de ambos os lados, combatendo entre si. Chechenos contratados pela Ucrânia, chechenos contratados pela Rússia. E esses são altamente treinados, travaram uma guerra brutal e devem estar achando uma facilidade lutar na Ucrânia. E a sensação que dá é que o conflito vai caminhando para ser ainda mais violento do que já foi, né, Moisés? Moisés, mais algum dado? Estou vendo que você está pesquisando suas anotações aí. Eu tenho aqui uma coisa muito interessante e importante, que é a seguinte. A gente já falou muito sobre os oligarcas russos que estão abandonando o Putin. Agora, a gente nunca disse para onde que eles estão indo, em sua maioria. E hoje, no jornal Haaretz, que é um jornal grande de Israel, vem a informação. A maioria está já em Israel. Olha só. Então, levam o dinheiro. O dinheiro não foi confiscado porque ele está guardado em nome de empresas em paraísos fiscais. Então, se for atrás do nome do oligarca, para pegar o dinheiro dele, acharam muito pouco. Porque, precavidos, eles distribuíram dinheiro em vários paraísos fiscais em nome de empresas. E Israel tem milhares de ucranianos e de russos. Eu estava em Israel quando a União Soviética abriu as portas e os russos começaram a chegar. 1 milhão de russos chegaram na época que eu estava lá. Inclusive, um que estava preso, que era considerado um espião, mas, na verdade, ele era um dissidente, que foi Anatoly Sharansky. Ele é ucraniano, acabou se tornando ministro em Israel. Um dado curioso é que 2 desses oligarcas que foram para Israel são donos de TVs, estações de TVs em Israel. E um outro é dono de um jornal. Quer dizer, eram oligarcas que cercavam Putin, mas tinham laços firmes e profundos com Israel. Moisés Rabinovici, nosso colunista aqui de assuntos internacionais. Tela está dividida aqui também com Ned Price, que fala pelo Departamento de Estado lá dos Estados Unidos, né? Só para frisar aqui, é a terceira fala. Estou aqui na minha terceira hora de área aqui com vocês, né? E a terceira fala que temos em pouquíssimo tempo de representantes do governo Biden, né? Então, os Estados Unidos que têm passado esse briefing diariamente, com o olhar do Pentágono, o olhar da Casa Branca, o olhar de outros departamentos também, né? A atualização desse conflito. Moisés, muito obrigada aqui mais uma vez. Até segunda-feira ou alguma edição extra, caso algo aconteça, a gente nunca sabe, né? Abraço para você. Meu radar está ligado no fim de semana. Obrigada. Obrigado a você. São 4h33, uma pausa. Na sequência, a gente está de volta. E para falar um pouquinho mais sobre Brasil, tem eleição aí, tem conversa boa já já.